Animais, então, os dois próximos filos são filos de vermes. Tem corpo vermiforme e são parasitas, inclusive de seres humanos. São os plateumintos e os nemateumintos. Os plateumintos são vermes de corpo achatado. Você está vendo aí na figura uma planária, que tem uma característica muito peculiar, depois eu mostro para você de novo, que é uma capacidade de reprodução por fragmentação. Mas depois a gente fala disso. Elas são vermes de corpo achatado, começam a ser mais evoluídas do que os cnidários por algumas características novas, algumas apomorfias, algumas novidades evolutivas que substituem características que ficaram para trás dos cnidários. Como assim? Existem características que surgem nos plateumintos. Vamos ver aqui as características gerais. Olha, eles são vermes de corpo achatado. Vou pegar minha caneta apontadora maravilhosa aqui. Ó. Vermes de corpo achatado. Continuam sem celoma, características semelhantes à dos quinidários, mas a simetria mudou. A simetria passa a ser bilateral. Dá para a gente ver isso quando a gente dá uma olhadinha no corpo de uma planária. Ela está um pouquinho torta aqui, mas se ela estivesse um pouco mais reta, podia traçar um plano aqui, ó, longitudinal nela, que separaria o lado esquerdo do lado direito, mostrando uma similaridade. Por exemplo, esses pequenos ocelos que permitem ela ver claro ou escuro no ambiente onde ela está. Então a simetria já muda, é uma simetria bilateral, o que tem uma grande novidade evolutiva voltada nela. Mas antes de falar da novidade evolutiva, tem 3 folhetos embrionários, mais uma apomorfia, mais uma novidade evolutiva. Os quinidários tinham 2 folhetos, eram animais diblásticos. Os plateumintos têm 3 folhetos, são triblásticos. Uma novidade evolutiva, uma apomorfia. Angel, mas e os 2 folhetos que ficaram para trás? Ganham um nome especial? Ganham. Pleisomorfia. A característica superada pela evolução é a pleisomórfica. A característica nova que veio com a evolução é a característica apomórfica. Então, ser triblástico é uma apomorfia dos plateumintos em relação aos diblásticos quinidários. Tá? A simetria bilateral, como eu falei, permite a cefalização, a centralização do sistema nervoso, uma outra novidade evolutiva. Nos quinidários, o sistema nervoso era difuso, era espalhado pelo corpo inteiro, não tinha uma grande central. São pequenas centrais espalhadas por todo o organismo que vão fazendo a comunicação do corpo lentamente. Já nos plateumintos, existe uma central que recebe a informação e emite rapidamente as respostas. Por isso eles são cefalizados. O sistema nervoso é centralizado na região da cabeça. Dá para você ver aqui. Se eu te pedir, no plateuminto, aqui na planária, me mostra onde você acha que é a cabeça. Eu acho que 90 e muitos por cento de vocês vão falar que é essa região aqui, ó, onde estão os olhinhos. O que é interessante é que realmente é aqui, só que a boca sai do meio do abdômen. Porém, a centralização do sistema nervoso ocorre nessa região, a região cefalizada com formação da cabeça nos plateumintos, tá bom? A distribuição de substâncias é por difusão, é célula a célula, não tem sistema distribuidor, não tem sistema circulatório, é de uma célula a outra, mas o corpo tem poucas camadas de células, então a distribuição é bem rápida, beleza? O sistema, pulei aqui, né? Tem sistema digestório incompleto, tem uma boquinha que sai do corpo, com uma faringe que prolonga ela, e dentro do corpo o intestino, que digere o alimento, absorve o que é necessário, passa célula a célula. Aquilo que não presta mais, volta para o intestino e é evacuado pela boca. Então a boca é a abertura de entrada e de saída do alimento. A excreção ganha uma célula específica. Nos quinidários, eles são seres aquáticos que, se precisarem excretar, vão fazer difusão na água. Se precisar respirar, difusão na água. Só que aqui a excreção fica específica. Como existem células aglomeradas formadas em boa parte do corpo, entre elas existem células flageladas, as células flama, que absorvem substâncias que ficam do espaço intercelular ou das próprias células e vão eliminar do corpo aquilo que não presta mais. Então, surge um órgão de excreção, que não é bem um órgão, é uma célula flagelada que filtra líquidos do corpo para liberar aquilo que não presta mais no organismo. Essas são as chamadas células flama. Beleza? Esses caras podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é com troca de gametas. Continua não havendo necessariamente uma fecundação interna. Por exemplo, as tênias, elas são conhecidas popularmente como solitárias. E elas fazem o processo de autofecundação. Para essa autofecundação, não tem fecundação interna. Os gametas são liberados, entram por orifícios
Na verdade, não existe cópula, né? Pode haver fecundação interna sim, desculpa. O gameta vai entrar no orifício genital, fazendo com que haja fecundação ocorra no meio. Ou a fecundação ocorre fora do corpo, sendo eliminada junto com o meio onde esse ser está. E a reprodução assexuada pode ser, por exemplo, por um processo de fragmentação. Não ocorre em todos os grupos, mas em alguns sim. Nesses plateumintos, por exemplo, você picotando o plateuminto, tá vendo? Cortando ele em vários pedaços, esses corpos se regeneram. Em até 2 semanas, você vai ter planárias desse tamanho de novo, voltando ao tamanho inicial. Pô, Jean, mas isso você cortou, isso não foi reprodução. Elas podem se prender em pedras, esticar o corpo, rompendo o corpo no meio e formando estruturas novas. Ou seja, pode ser uma reprodução voluntária, sim, do tipo assexuada, por fragmentação nos plateumintos. Beleza? Aqui estão os 3 principais grupos de plateumintos, né? Essa foto mostra pra gente o intestino da planária, tá vendo? Aqui é o orifício por onde sai a faringe e a boca. Esses são os ocelos, que permitem a visualização de claro e escuro, e por baixo deles tem cordões nervosos que se esticam por todo o corpinho, todo o corpo, se comunicando, tendo uma estrutura que se chama nervoso. Mas a centralização está na região da cabeça. Esses caras, os trematóides, eles têm como exemplo os esquistossomos, que causam a esquistossomose. Esse rosinha que você está vendo na foto é o macho, o verdinho dentro do corpo do macho é a fêmea. Esses caras ficam juntos, eles são dioicos, né, tem sexo separado, e eles ficam cruzando aqui e liberando ovos para serem liberados pelo intestino do ser humano. Então, esses aqui causam doença, os esquistossomos. Planária não, são aquáticos, geralmente água doce, vida livre. E aqui a nossa amiga tem, né, um cestódio, que tem os cólex, a cabeça dela que prende no seu intestino, e o corpo todo que é formado por anéis de nome proglote. Esses anéis se autofecundam, são evacuados junto às suas fezes, liberando ovos para o meio, seguindo o ciclo reprodutor desse cara. Então, nos cestódios e nos trematóides, nós temos bons exemplos de parasitas humanos. O que causa esquistossomose e o que causa ateníase. Belezinha? Esses são os plateumintos. Segundo filo de vermes, os nemateumintos. Esses vermes já são cilíndricos. Se você notar, o corpo deles parece um tubinho. Vermes de corpo cilíndrico. Eles têm o corpo cilíndrico porque surge neles pela primeira vez uma cavidade interna, o pseudoceloma. Lembra você que pseudoceloma é uma cavidade que não é formada pela mesoderme. É formada entre a mesoderme e a endoderme, por isso não é um celoma verdadeiro. Mas é uma cavidade que permite o corpo ter o formato cilíndrico. E esse cara, além de ajudar na sustentação, formar um esqueleto hidrostático, por ele também ocorre a distribuição de substâncias no corpo. Tá? Eles continuam sendo bilaterais, também são triblásticos. Eu não falei, mas os grupos que passaram são protostomados. O blastóporo origina a boca, todos eles são protostomados, que nós vimos até agora. Legal? O sistema digestório é completo, uma apomorfia em relação aos plateumintos. Nos plateumintos, o sistema digestório era incompleto. O alimento entrava e saía pela boca. Nos nemateumintos, o sistema digestório é completo. O alimento entra pela boca, passa por um intestino onde vai ser modificado e absorvido e é evacuado pelo ânus ao final do processo. Eles não têm sistema circulatório, mas a distribuição de substâncias ocorre pelo pseudoceloma. É por ali que as substâncias passam pelo corpo inteiro. E como o pseudoceloma é líquido e tem substâncias livres, ele é filtrado por um sistema de excreção chamado de tubos em H. São tubos que atravessam o meio do corpo, que parece a letra H mesmo, filtrando impurezas do pseudoceloma e eliminando aquilo que não presta mais. Os tubos em H também são conhecidos como renetes. A reprodução aqui preferencialmente é sexuada, podem haver casos de reprodução assexuada bem mais raros, mas a partir de agora os animais costumam ser dioicos, ter macho e fêmea, sexo separado, e fazerem reprodução sexuada, usando gametas para a fecundação. E alguns deles são parasitas humanos, como eu falei, né? Temos a lombriga, parasita tão famoso no Brasil, o ancilóstomo, que causa o amarelão, a filária, que causa a filariose, a elefantíase, essa já não é mais tão comum assim no Brasil, né? Nada comum no Brasil, na verdade. Ó, aqui está a lombriguinha, um verme intestinal que você pega quando ingere os ovos dela em alimentos contaminados por fezes, alimentos ou água contaminada por fezes. A filária é transmitida por picada de mosquito, existe um mosquitinho de nome Culex, que quando pica você, introduz em você a filária, ela veda o sistema linfático, causando inchaço no corpo.
E os ancilóstomos. Na verdade, ancilóstomos são os dois da ponta, né? Esse do meio, o Necatron americanus, ele é um infiltrado no meio, mas ele causa uma doença bem semelhante. Esses vermes ficam no seu intestino e com esses tentículos ou essas lâminas cortam a parede intestinal, sugam o seu sangue, se alimentando das suas hemácias. Sem hemácias, você fica com a pele amarelada, daí o nome amarelão. Tá? Então, esses caras aqui são vermes humanos que fazem parte do filo dos nematelmintos. Beleza? Fechamos mais um filo, na verdade, os 2 filos de verme matamos aí para você.